Oi gente, tudo bom? Eu sou o Juan Serra aqui do canal Medicina Fora do Padrão Ouro. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que é a respeito do meu primeiro ano de formado. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho sobre o que eu passei e o que eu acho que seja importante para que você que está aí perto de entrar nesse ano tão importante da sua vida, que é seu primeiro ano de formado, e que você está cheio de angústias, medos, que está naquela pilha de nervos, eu sei como é isso, porque eu também passei. Eu quero passar um pouquinho da minha experiência para você, eu quero te dar algumas dicas sobre o que você pode fazer para que isso não te afete tanto, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa minha trajetória ao longo desse primeiro ano de formado, que foi muito interessante, tem muita coisa, muita história bacana para contar. Bom, eu me formei ano passado, né? Eu me formei em setembro de 2019, comecei a exercer no primeiro dia do mês, na atenção básica primeiramente. Eu não quero ir de cara direto nos plantões de uma forma abusiva, porque eu queria ter um pouquinho de experiência antes de começar a encarar essa vida de plantonista de uma forma mais abrangente. Claro que eu dei alguns plantões ou outros perdidos, não assumi nenhuma escala no início, e eu quis ter primeiro essa experiência no PSF, na atenção básica, que é uma das dicas muito importantes que eu dou para quem está se formando agora. Tenha primeiro essa experiência na atenção básica, assuma um PSF antes de cair logo de cara dentro de hospitais e começar rotinas exaustivas de plantões. Isso vai te prejudicar. Se você entra logo de cara, você vai acabar passando por experiências ruins, você pode até acabar vivenciando alguns traumas que pode te tirar dessa reta. Então, é muito importante que você, recém-formado, tenha essa experiência primeiramente no PSF, na política de saúde da família, para quem não sabe, que é os postinhos de saúde, que é a escola maior para o recém-formado. Então, eu assumi, né, uma vaga numa unidade de saúde no interior do Piauí, e dentro dessa cidade eu assumi um OBS dentro da zona rural. Para mim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque foi lá que eu comecei a reforçar o meu amor e o meu apreço por essa profissão tão linda. Então eu passei 7 meses exercendo como médico da família e concomitantemente também eu dava alguns plantões num hospital regional na mesma cidade e em uma cidade próxima. Mas foi muito importante sim atender na política da saúde da família, porque eu comecei a vivenciar essa medicina de uma forma mais responsável. Porque antes eu era um mero estudante no internato que não tinha tanta responsabilidade assim, afinal o carimbo não era meu. Eu tinha sim, obviamente, uma rotina bem exaustiva, eu tinha que ter uma responsabilidade grande, absurda, mas nada era único exclusivamente em cima das minhas costas. Então foi durante o PSF que eu comecei a ter um senso crítico maior a respeito do que é essa profissão, a respeito do que a medicina pode trazer de benefício para a sociedade e também o que a medicina pode se encaixar em algumas escolhas da minha vida. Porque até esse momento, diferente de outras pessoas que foram diretamente para a residência, para quem não sabe, o médico quando se forma, ele precisa passar por uma certa especialização. E aí ele pode fazer isso em forma de pós-graduação, mas principalmente em forma de residência, que é quando você presta a prova para fazer residência em ortopedia, residência em neurologia, residência em neurocirurgia, em ginecologia e obstetrícia. Então tem algumas pessoas que enveredam diretamente para essa área. Eu não, eu quis trabalhar primeiramente na atenção básica, porque eu queria fazer aquele famoso pé de meia. Então eu escolhi uma cidade no interior do Piauí e caí de cabeça nesse trabalho. E eu acho que uma dica muito importante para você que é recém-formado, para você que não tem dessa segurança de querer assumir logo uma escala de plantão em um hospital, sala de urgência e emergência, sala vermelha, que eu acho muito perigoso para o recém-formado, principalmente para aquele que não teve uma base sólida sobre esses assuntos, não sair aceitando esses empregos de cara. Vá fazer exatamente o que eu estou recomendando. Entre de cabeça, de corpo e alma na atenção básica, é uma coisa que às vezes muitas pessoas acham chato demais por se tratar de uma rotina, por se tratar de algo muito simples às vezes. Eu tenho certeza absoluta que todo médico que passa pela atenção básica, ele sai com a mentalidade totalmente diferenciada, ele sai com uma experiência de vida muito maior e eu acho que uma responsabilidade social sobre como a medicina deve ser levada aí em diante. Então, independente de se você quer dermatologia no futuro, psiquiatria, acho que passar pela escola da atenção básica é muito válida. Então, eu peguei, né, essa responsabilidade no OBS numa zona rural, foi onde eu aprendi que a medicina não é só aquilo que tem nos livros, não é só aquilo que tem na capital.
não é só aquilo que a gente vê em hospitais de grande porte, a gente tem que começar a lidar com uma experiência totalmente nova, uma experiência que a gente não estava preparado, que é justamente sobre algumas coisas que a gente infelizmente precisa levar no improviso. Então foi durante o PSF que eu comecei a entender que eu precisava me aprofundar em outros assuntos que eu achava que não seria tão importante depois que eu me formasse. Foi durante esse período no PSF que eu comecei a me especializar, foi que eu comecei a me aprofundar em todos os campos da medicina, não só na clínica médica, não só na clínica cirúrgica. Eu comecei a me aprimorar mais ainda a respeito de ginecologia e obstetrícia, comecei a me aprimorar mais ainda em pediatria. Então eu posso dizer que hoje, depois de um ano de formado, trabalhando na atenção básica, eu sou um médico muito mais completo. E, concomitante a isso, eu comecei também a dar plantões em alguns hospitais, tanto na cidade que eu trabalhava, quanto em cidades próximas. E eu vi que isso me ajudou muito a adquirir aquela famosa confiança que a gente precisa quando você está ali cara a cara com o paciente e às vezes você é o único responsável dentro daquele serviço, o único responsável médico. Então foi muito importante para mim fazer isso. Depois disso eu comecei a assumir outros desafios que infelizmente a gente teve esse ano de 2020, uma pandemia, né, em relação ao Covid-19. Então eu tive que mudar um pouquinho os meus planos, acabei trocando de cidade e assumi um desafio ainda maior, mas agora com uma certa confiança, agora com essa experiência que eu levei, tanto da atenção básica quanto desses plantões que eu dava de finais de semana. Eu cheguei nesse estágio, né, a mais, eu cheguei para assumir essa responsabilidade de uma forma muito mais consciente. Então a gente teve esse desafio que foi para os recém-formados um desafio totalmente difícil, porque a gente precisou encarar uma doença nova, uma patologia nova, pacientes graves, a gente começou a ter que ver um pouquinho a medicina de uma forma totalmente diferente, alguns serviços ficaram parados, alguns serviços durante também a atenção básica tiveram que ter seus atendimentos pausados, então a gente focou, né, ao longo desses últimos 8, 7 meses, a gente focou exclusivamente na pandemia. Então eu acho que para mim foi fundamental esse período de experiência na atenção básica para que eu conseguisse conduzir esse novo desafio, essa nova empreitada durante a Covid-19 de uma forma mais plena. Então hoje eu sou médico plantonista no hospital de médio porte e eu também ainda atuo na atenção básica, que era exclusivamente para atendimentos de pacientes com síndrome gripais, mas agora com um pouquinho da freada da pandemia a gente começou a abrir esses atendimentos de uma forma mais ampla novamente. Bom, e o resumo de tudo que eu quero deixar aqui para vocês no primeiro ano de formado é que não saiam do seu curso com a falsa necessidade de que você precisa abarcar o mundo, de que você precisa ser já um médico completo. Não, pode ter certeza absoluta que eu tinha os mesmos medos, que eu tinha os mesmos sentimentos de incapacidade, de achar que não ia conseguir assumir um emprego por falta de conhecimentos técnicos. E eu descobri que o meu primeiro ano de formado foi a minha maior escola, então eu acho que a minha dica hoje aqui para você que está pertinho aí de se formar é aproveite o internato para estudar bastante, aproveite o internato para colar nas pessoas com maior experiência, para que você adquira ao máximo e absorva essa experiência com você, para que quando você se forme você tenha um pouco de discernimento de capacidade para tomar decisões corretas durante a sua trajetória profissional. E não saia de forma alguma assumindo escalas perigosas, assumindo dias e dias de plantões atrás de dinheiro, atrás de monetização rápida, porque você vai ter todo o tempo do mundo de formado para fazer isso. Então, tenha essa experiência plena, assuma o emprego da atenção básica para você ter um pouquinho mais de responsabilidade, de senso crítico da realidade que você vai trabalhar. Aqui no Piauí a gente tem inúmeros defeitos, inúmeras falhas dos sistemas, então você precisa estar atento a isso antes de começar a assumir alguma responsabilidade. Eu vejo colegas que assumiram logo diretoria clínicas de hospitais de cara de imediato. Não façam isso, por favor. Tenha um senso crítico, que você vai se formar um médico extremamente responsável, que você vai ter uma carreira muito mais plena, uma carreira muito mais tranquila. E é essa a mensagem que eu queria passar hoje, um pouquinho sobre a minha experiência ao longo desse primeiro ano de formado. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu passei. Se você gostou, comente aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Se você não segue o canal,
coloque logo para seguir. A gente vai começar a fazer postagens mais frequentes. Todas as segundas-feiras eu quero conversar com vocês sobre assuntos aqui que não são tão abordados, né? Nem em páginas de Instagram, nem em YouTube. Eu quero falar da medicina de uma forma mais branda, de uma forma mais aberta possível. Se você não me segue no meu Instagram, segue aqui tanto a página do Instagram do canal, quanto minha página pessoal. Eu gosto muito de compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da minha rotina lá. Então eu espero vocês e um grande abraço.